Olá pessoal, hoje a revista Vênus Digital, que celebra o amor, tem o prazer enorme de entrevistar o ator consagrado Antônio Caloni, que também é escritor e poeta. Antônio, eu queria saber sobre o seu processo criativo. Eu vi que você publicou, acho que 7 livros. Eu queria saber se você tem processos diferentes, se quando você está atuando, você se dedica só à atuação, ou se isso acontece simultaneamente, ou se cada livro ocorre de uma maneira diferente. São atividades complementares, né? O processo de criação é bem caótico, né, no meu caso. Agora, só para deixar uma coisa clara, eu sou, na verdade, pescador, nas horas vagas, ator e escritor, só para corrigir. Mas, enfim, o processo criativo é muito caótico, a gente não sabe exatamente de onde vem, né? A inspiração. Eu acho que o grande barato da criação, tanto como ator quanto escritor, é você estar disponível, né? É claro que tem essa inspiração que a vida nos dá, né? Não tem outro jeito dela vir, mas tem também um trabalho árduo, né? Que é a técnica. E eu estou falando isso como ator e como escritor também. Então tem que ter a estiva, né? O trabalho, o ensaio, o refazer, o jogar fora também. Enfim, é um processo fascinante e interminável, porque você, mesmo como ator, eu nunca acho que o personagem está pronto, e como escritor também, nunca acho, dá vontade de ficar escrevendo infinitamente a mesma coisa, né? Mas é um processo muito agradável, acima de tudo muito prazeroso, né? E com muito pouco sofrimento de preferência. Você se sente aprimorado pelos seus personagens? Eu queria saber se você sai impune dos seus trabalhos. Eu costumo dizer que nada que é humano me é estranho, né? Os personagens, não dá para sair impune de nenhum personagem, né? Não dá para sair impune da vida também. E é isso, porque todos os personagens estão dentro de mim, né? Sim. Todas as possibilidades estão dentro de mim, de você, de quem está assistindo, né? As pessoas são capazes de absolutamente tudo. Eu sou afetado, sim, por todos os personagens, por tudo que eu escrevo. Eu afeto os personagens, eu afeto a minha literatura, e é um jogo de vai e volta, né? No seu livro, que foi premiado, Os Infantes de Dezembro, você teve uma correspondência com o Manuel de Barros. Eu tomei conhecimento do Manuel de Barros com uma matéria que saiu num suplemento literário e fiquei fascinado. Aí eu li todos os livros dele. E me atrevi a escrever uma carta para ele e mandar meus originais para ele. Ele me retornou com uma carta maravilhosa, tenho até hoje, uma letrinha pequena, pequenininha e tal, falando dos meus poemas, dos poemas que ele tinha mais gostado. Eu fiquei fascinado com aquilo. E estava planejando editar o livro pela Bertrand Brasil, que saiu pela Bertrand Brasil, e mandei uma carta para ele pedindo autorização para publicar a carta dele na 4ª capa do meu livro. Ele não só autorizou, como a gente fez um lançamento juntos aqui no Rio de Janeiro, e fizemos também uma Bienal juntos. Eu acho que ele é um dos maiores poetas que passaram por aqui. Eu acho que a poesia dele provoca, né? Te desacostuma, né? Te tira fora do eixo, né? Te surpreende. E é a poesia que eu acredito, né? A poesia que te dá uma desacostumada, levanta a poeira, né? Te passa uma rasteira boa, assim. Ele falava, eu não gosto do olhar acostumado, né? Exatamente. E foi maravilhoso ter tido esse contato com o Manuel de Barros, que, como eu falei, é um dos maiores poetas do mundo. Eu percebi nos seus textos que existem muitas referências literárias, mas ao mesmo tempo eu não consigo identificar exatamente quais são, porque eu percebo que você criou um estilo próprio. Você tem uma escrita muito limpa e incisiva às vezes, por mais que o texto seja longo, suas frases são de impacto, são curtas assim, e muitas vezes você usa da repetição, da poética da repetição também, né? E eu queria saber quais são as suas referências, as grandes referências, assim, as pessoas que você revisita, né? As leituras que você revisita para buscar inspiração. Quem eu revisito
Os dois Manuéis, né? Manuel Bandeira, Manuel de Barros, muito, porque eu acho que o Manuel Bandeira e o Manuel de Barros, eles têm, cada um com a sua nuance, claro, mas eles têm uma coisa caseira, no bom sentido, que é uma coisa que me fascina muito. Sabe aquela conversa mole, assim, aquela coisa banal, entre aspas, né, o banal. A coisa da simplicidade, né, quando o Manuel de Barros fala na formiga, o da formiga é maravilhoso. Quando o Manuel Bandeira escreve poema tirado de uma notícia do jornal, do João Gostoso, que se atira na Lagoa Rodrigo de Freitas, e sabe essas coisinhas assim à toa, né? Entre aspas, novamente, isso me fascina, né? Porque a nossa vida é isso, essa grandiosidade toda que às vezes acontece na nossa vida, é muito bacana, né? São momentos de grandes surpresas, grandes feitos, mas a vida normalmente é feita de pequenas coisas, de coisas, e são muito boas essas pequenas coisas, né? E eu acho fantástico, porque eles sabem falar disso de uma maneira brilhante. E fora os dois, tem também, é óbvio, Fernando Pessoa, o Lorca, que escreve sobre o amor como ninguém. Federico Garcia Lorca, eu li a obra completa dele, e é um poeta que fala de amor de uma maneira violenta, violenta no bom sentido, com uma agressividade absolutamente positiva, com um vigor muito grande, né? E vários outros poetas, meu Deus do céu, e escritores também, uma infinidade de gente aí que... Tem um poema... Tudo farinha do mesmo saco, uma farinha boa. Sim, são maravilhosos. Tem um poema que acho que você escreveu para sua mãe, que você começa, que luz é essa? E aí me remeteu primeira moradia. Me remeteu muito a Shakespeare, quando Julieta está na janela. Eu falei, será que olha que barato. Foi a inspiração de Shakespeare? Olha que barato. Por isso que eu estava falando dessas referências, assim, eu vi várias e algumas referências nuances. A gente nem sabe que a gente tá usando, verdade. Porque fica no nosso inconsciente, Sim. Mas tudo que a gente viveu, que leu, que ouviu, tá na nossa pele, né? E às vezes elas vêm e você não sabe nem de onde está vindo exatamente. Sim. Você localizou aí um Shakespeare, Sim. Que é bem possível que e pode ser uma referência presente. Minha também, né? Pode, porque mas o leitor, essa é a comunicação, né? É você que... Na verdade, você que leu, que fez o meu poema, que eu acho que meio que funciona assim, né? Você identificou Shakespeare ali, não foi à toa, não foi um erro de leitura, pelo contrário, foi um acréscimo que eu até fico surpreso, né? Fico feliz, inclusive. Que bom. Bacana. Você passa pelos processos de esvaziamento, aquele processo em que criar fica muito mais angustiante, fica menos fluido. O Ferreira Goulart falava muito do espanto, né? Quando as coisas espantavam e ele escrevia. Isso é uma imagem maravilhosa que o Ferreira usava, que às vezes eu não chego nem ao espanto, que é uma coisa maior, eu acho. Às vezes é um cutucãozinho assim de alguma coisa, um gesto, um olhar que eu vejo de alguém, um pensamento, uma palavra. É um cutucão, né? Às vezes assim que me mobiliza, né? E uma coisa que tem me ajudado muito, e por isso que eu digo que não tem angústia nenhuma, nem sofrimento, nem vazio, tem me ajudado muito também quando eu comecei a meditar, que foi uma coisa fundamental para mim, para me relacionar melhor com a vida e com as pessoas, e para criar também. Então eu acho que o sofrimento da criação eu nunca senti, não. Nunca senti, é só prazer mesmo. É porque tem o estereótipo, né, do poeta angustiado, que eu também acho que isso não... Não, aí que tá. Cada um tem um processo, cada um... Não vou dizer que não seja uma coisa fértil esse terreno da angústia, do sofrimento. Sim. Pode ser, né? Tem muita gente que trabalha assim, né? São meios, são estímulos diversos que a gente tem que entender e respeitar até, né? Cada um funciona de uma maneira. Antônio, e eu vi que você está comemorando 24 anos de casamento.
O que é preciso além do amor? Acho que tem que ter vontade de ficar junto, respeito, paciência, né, um com o outro. E tem que querer, né? Porque as pessoas falam muito de tá acomodado, tá acomodado. Acomodar, a gente atribuiu uma coisa pejorativa a essa palavra, né? Acomodado. Eu não acho pejorativo estar acomodado. É gostoso acomodar, né? Mas a história de todo casal é igual, desde que o mundo é mundo, né? Uma hora você perde a paciência com o seu companheiro ou sua companheira, enfim. E faz parte do show. Mas o negócio é vontade de ficar junto. Amor é uma marca de paçoca, né? É uma coisa de doido. E qual é a responsabilidade do escritor? Eu acho que o escritor deve, acima de tudo, provocar. Eu acho que a provocação é a melhor coisa que o escritor pode fazer, a provocação para deixar o leitor em movimento. Eu acho que o movimento é a coisa fundamental na vida, né? Mesmo porque não existe na natureza a ausência de movimento. Até essa matéria aqui está em movimento, né? O movimento é constante, você não pode ir contra o movimento. Então você tem que provocar o leitor sempre. Livro de cabeceira. O livro de cabeceira é O Tal da Física, do Fritjof Capra, que é um livro antigo, que eu sempre leio. Zen Budismo e Psicanálise, do Suzuki, também, que é maravilhoso, né? Fora as poesias todas que eu adoro ler. A Vênus é uma revista que a proposta dela é falar sobre todas as vertentes, todas as formas de amor. O que você acha disso nesse momento em que a gente está lidando com tanta raiva, né? As pessoas estão com tanta hostilidade, as pessoas estão tão ásperas, né? O que pode melhorar isso é a capacidade que a gente tem de amar, e a gente tem muita capacidade de amar, né? Não é esse amor literário ou idealizado. A capacidade de amar vem, acho eu, da capacidade de você se relacionar bem com a vida e com as pessoas, né? E gostar disso aqui, né? Eu gosto muito disso aqui. Então, eu acho que o caminho é esse. O caminho para a gente começar, de repente, a resolver alguma coisa é você com você mesmo. É através da coisa pequena, sabe? Você com a sua mulher, com o seu filho, com o seu amigo. Eu acredito muito nisso. Eu não acredito muito em massa. Eu acredito mais no indivíduo, não no individualismo, no egoísmo, mas no indivíduo, sabe? Eu vou tratar bem você, eu vou tratar bem as pessoas que estão à minha volta. Eu acho que o mundo vai melhorar quando a gente começar com essas pequenas ações, assim, que vão fazer um bem danado para todo mundo. De novo, amor é marca de paçoca e coisa de doido. Antônio Caloni, muito obrigado pela sua participação na revista Vênus Digital. Maravilha. Pô, eu que agradeço. Olha, saúde, sorte, beijos e ouro. Evoé e até já. Valeu.